Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Meira, sou médica patologista clínica, tenho experiência em implementação de sistemas de gestão da qualidade, algumas normas como ONA, PALC, DIC, ISO 9001, ISO 1589 e 13485. E eu tive a oportunidade também, um privilégio, eu diria, assim, na minha profissão, de participar da construção e da implementação da acreditação do PAD, não sei se vocês conhecem, que é um programa de acreditação de diagnósticos por imagem do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, eu participei desde o início mesmo, né? Foi uma criança que nasceu e está crescendo, está bem de saúde. Já tem vários laboratórios auditados, a gente treinei os auditores, internos, externos e por aí. Atuei na diretoria administrativa e financeira da SPPC, de 2014 a 2017. Atualmente, a minha atuação a mais é como coordenadora executiva dos congressos da SPPC. E, atualmente, eu sou gerente nacional da qualidade de toda a DASA. Tá? Então, isso já tem um tempinho que a gente está trabalhando junto com uma grande equipe e trazendo grandes profissionais, vários médicos da área, patologistas clínicos e profissionais para poder melhorar cada vez a nossa entrega. Até porque a gente tem uma grande responsabilidade, né? Nós que somos de laboratório, somos responsáveis por 70% das informações que envolvem o diagnóstico do paciente. Então, é muita responsabilidade. Então, se vocês sabem dessa informação, que 70% das decisões clínicas são baseadas num resultado de laboratório. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós somos uma das maiores empresas de diagnóstico do mundo, fazemos cerca de 200 milhões de exames e 14 milhões de pacientes são impactados com os nossos resultados. Se a gente pensar que 70% do diagnóstico desse impacto é de análises clínicas, então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então, isso é levado muito a sério na DASA. E quanto maior o laboratório, maior deve ser o investimento em tecnologia, competência, qualidade e segurança, porque a gente está buscando a segurança dos nossos pacientes, Não é só nos nossos clientes, vocês, são os pacientes de vocês. É isso que a gente se preocupa. E não sei se vocês conhecem, nós temos o NAC, que é o Núcleo de Atendimento ao Cliente, que ele atua tirando dúvidas, informações, solicitação de inclusão, exclusão de exame, ou seja, a parte mais operacional, até mesmo a solicitação de liberação de resultados. E a gente tem também, além do NAC, que fica bem próximo do nosso NAM, que é o Núcleo de Atendimento Médico, que agora eles estão fisicamente próximos, até para facilitar a comunicação e a atuação direta deles. A gente também tem a Unidade Técnica de Relacionamento, que é o TR, e temos os nossos representantes, que estão sob a gerência da Carla Frasson, não sei se vocês já conheceram, que eles buscam estar mais próximo de vocês como assessores mesmo, para tirar dúvidas, para estar mais próximo, e vão, ao longo do próximo ano, estar atuando junto com vocês, caso vocês precisem tirar dúvidas também sobre qualidade, que é o que a gente vai falar aqui. Esse é o nosso mapa de acreditação. Então, nós estamos distribuídos em quase todo o Brasil. Nós temos ONA, PALC, DIC, o PALC, não comentei, DIC, PALC, ONA, o CAP e o PAD, e uma das nossas marcas de serviço de imagem. A gente escolheu uma base, para a base técnica, para o núcleo técnico operacional, a norma do PALC. Isso é uma questão por ser mais, a gente ter mais facilidade, eu estou mais familiarizada, não é demérito nenhuma de nenhuma outra, tanto é que a gente tem todas, é mais pela familiaridade com a norma, para poder implementar. Então, esse é o nosso mapa de acreditação. Todos os núcleos técnicos operacionais, todos, sem exceção, são acreditados pelo PALC. Então, essas são as acreditações que a gente tem lá em São Paulo, além do PAD, para análises clínicas, a gente tem o PALC e tem o CAP. Que a gente teve até uma nova auditoria do CAP em julho, e passamos.
Nós criamos, há uns 4 meses atrás, mais ou menos, o Núcleo de Segurança do Paciente. O Núcleo de Segurança do Paciente ele é uma exigência da RDC 529, que depois derivou na 36. Não é obrigatório para laboratórios clínicos. Não me perguntem por quê, porque nós somos super mega preocupados com o paciente, mas não é obrigatório nem para laboratórios de análises clínicas, nem para serviços de assistência domiciliar e para consultórios médicos. Então, são os únicos que são excluídos de serem obrigados a ter o núcleo de segurança do paciente. Fora isso, todo serviço de saúde tem que ter o núcleo de segurança do paciente. E nós optamos em fazê-lo, porque a gente acredita que, se a gente tem mais pessoas pensando na segurança do paciente para definir diretrizes, avaliar a gestão de risco, definir e revisar protocolo de segurança, que é o que a gente está fazendo nesse momento. A gente está na 4ª reunião, praticamente, indo para a 5ª. Então, é bem recente, mas a gente já conseguiu, por exemplo, revisar todo o fluxo de técnico e fármaco de vigilância da DASA, porque a gente percebeu, por exemplo, logo quando eu cheguei, eu recebi uma comunicação via correio de um fornecedor que tinha uma técnico-vigilância, e isso se deu há 6 meses atrás. Então, assim, esse tipo de comunicação não pode acontecer. Mas aí depois eu descobri que várias pessoas recebiam também os e-mails e, enfim, a comunicação não estava fluindo. As pessoas tomavam as ações e a qualidade não estava sabendo. Então, a gente definiu esse fluxo de fármaco técnico-vigilância e agora ele está funcionando super bem. Então, a gente consegue, assim que acontece qualquer coisa, se tiver um evento adverso, o núcleo é acionado, a gente tem um e-mail interno do núcleo, onde que todos os componentes do núcleo são acionados e a gente tem as pessoas responsáveis a tomar as providências necessárias. Então, a gente faz análise de eventos adversos, implementação de boas práticas de melhoria e técnico e farmacovigilância. E a nossa primeira missão, além do TEC, a segunda, agora, a gente está começando com as metas de segurança, a revisão pela meta 1, que é de identificação do paciente. Então, revendo todo o fluxo, procedimentos em relação às metas. A gente montou também o Comitê da Qualidade. O comitê vai fazer 2 meses, não fez 2 meses ainda. Então, o Comitê da Qualidade, a gente tem aqui a Fernanda Nunes, a Eliane Perobelli, eu, a Daniane Canalho, o César Sanches, mas mais pessoas vão ser incorporadas a esse núcleo, seu inicial. E nós temos grandes desafios, que é montar o nosso modelo dados da qualidade, ou seja, revisitar. Então, a gente vai rever todos os protocolos relacionados, todas as diretrizes e padronização relacionadas à garantia da qualidade, gestão de riscos e segurança do paciente, gestão de equipamentos e insumos, testes laboratoriais remotos, gestão de documentos, treinamentos e avaliação de competência, saúde e segurança, segurança da informação, gestão de auditorias e inspeções legais, diretrizes na investigação e melhoria de processos, validação e verificação de metodologias e indicadores da qualidade. Não necessariamente nessa ordem, porque nós já começamos com o protocolo de validação e verificação. A gente tem uma reunião semanal sobre esse assunto, envolvendo a gestão da qualidade, a equipe da qualidade, esse comitê, mais a equipe médica. Então, nós já definimos que toda validação ou verificação de métodos, o plano de validação tem que ser feito junto com a qualidade e a análise crítica tem que ser feita junto com a qualidade e com a equipe médica. Então, só se aprova depois que tem as 3 assinaturas dessa equipe para poder aprovar ou não a mudança ou não de um sistema analítico. Então, a gente já começou por esse ponto que a gente achou que seria muito importante nesse momento. Eu gosto dessa frase que fala o seguinte: organizações vencedoras serão aquelas que criarem alternativas com maior rapidez, avançando, melhorando, identificando fragilidades e estabelecendo oportunidades para criar mecanismos de inovação. Por quê? Hoje em dia, a gente tem tecnologias com muito mais facilidade. Boas tecnologias, estão cada vez mais precisas. Algumas mais, outras menos precisas, mas são bons instrumentos. Então, o que vai diferenciar é o que a gente faz de forma inovadora, de forma diferente e com qualidade, que é o que vai diferenciar a gente no mercado. O que é acreditar para vocês? Quando fala assim, eu acredito, o que vem na cabeça de vocês? Confiança, eu confio.
Então, na verdade, acreditar é isso, né? É dar crédito, é dar confiança. Então, quando eu implemento o sistema de gestão da qualidade, eu busco dar crédito, por exemplo, para o meu cliente, que eu tenho um sistema de gestão da qualidade, que ele foi feito e implementado para que a gente garanta a segurança dos nossos resultados. Eu não estou dizendo em nenhum momento que 100% dos resultados estão corretos. Por quê? Eu vou ter esse trabalhão para depois falar que não está correto? Por que vocês acham? Quando vocês fazem exame lá no laboratório, quem que é de área técnica aqui, que tem conhecimento técnico? Quando vocês fazem exame lá, se você repete o exame, ele dá o mesmo valor? Sempre? Não dá. O que acontece? Varia, não varia? Qual que é a nossa responsabilidade, então? Fazer com que varie pouco. Então, assim, 100% igual, 100% a gente não pode garantir. Mas a gente tem que ter boas práticas para que essas variações que a gente tem no nosso sistema da qualidade não impactem no resultado do paciente. Ah, então, mas por que tem tal de avaliação de desempenho, gestão de pessoas? Isso não tem nada a ver com o laboratório. Tem ou não? O porquê que tem? Hã? São pessoas. E o que essas pessoas têm que fazer no laboratório? O melhor possível, pelo menos exame, né? Então, se eu não tiver pessoas competentes, treinadas, capacitadas e habilitadas, provavelmente eu posso ter impacto no meu resultado. Né? Então, não é porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas TI, gestão de pessoas, ai, por que não faz uma norma só para a área técnica, né? Que é o nosso negócio? Não, o nosso negócio é tudo isso. Né? Então, acreditar é dar confiança. E a acreditação? O que é acreditação, então? Quando a gente fala assim, eu tenho uma... Quem tem aqui já trabalha em laboratório que é acreditado? E o que é acreditação para vocês? Fala mais alto, que o som lá de fora não está me deixando ouvir. Uma estrelinha que o laboratório ganha de uma certificadora. Ou seja, eu ganho isso de alguém de fora que vem me visitar. Uma excelência no atendimento pode ser um dos passos para acreditação, né? Mas eu gostei da estrelinha ali, né? Alguém que vem me visitar, que vem me auditar, me avaliar, baseado em critérios. Que critérios são esses? As normas, né? Então, assim, não adianta eu chegar lá e falar, eu acho que não está bom. Não, a norma diz que você deve ter uma avaliação de desempenho para os seus colaboradores, por isso, por isso, por isso. Então, eu preciso avaliar baseado em normas, em requisitos, para dizer se você cumpre ou não esses requisitos. Né? Então, esse é o ponto da acreditação. Acreditação nada mais é... Foi? Não foi. Foi. Que é um ato de concessão, ou seja, eu vou dar crédito, né? Eu vou acreditar ou não, de reconhecimento. Quem que vai reconhecer? Uma organização de avaliação externa. É quem vem te dar estrelinha. Gostei da estrelinha. Avaliar o quê? Se eu estou cumprindo as normas de acreditação. Demonstrando através de uma avaliação externa por pares. O que significa por pares aqui, gente? Hã? São pessoas que conhecem o serviço, conhecem o laboratório, conhecem a administração ou gestão laboratorial. Né? Independente, porque eu não posso ter conflito, então eu não posso ser uma auditora de um laboratório se eu fizesse uma consultoria, por exemplo. Né? Porque eu sei todos os caminhos. Né? Se eu fiz a consultoria, então vou falar, não, está tudo perfeito, imagina. Lógico que não. Então, não pode. E vem a fazer o quê? Avaliar o desempenho da organização em relação aos padrões, às normas. Certo? Então, esse é o conceito... Opa, volta aqui. E é um método de avaliação voluntário, então não é uma fiscalização. Periódico, porque ele geralmente vem a cada ano fazer uma avaliação, e reservado. Significa o quê? Que a informação que for vista dentro do seu laboratório, ela vai estar no relatório. Quem vai ter acesso são os auditores e a comissão de acreditação. Certo? E
faz o quê? Avaliar a assistência por meio de padrões previamente definidos. Vocês já ouviram falar da ISQA? O que vocês ouviram falar? Certificadora das certificadoras, exatamente. É uma instituição internacional e que ela trabalha com 3 produtos. Ela faz a acreditação de serviços de treinamento ou modelos de treinamento, então tem lá uma série de requisitos e você pode fazer uma acreditação desse programa de treinamento. Faz a acreditação de uma norma de acreditação, que é o caso, por exemplo, no Brasil, nós temos a norma do PAL, que é acreditada pela ISQA, a norma da ONA, acreditada pela ISQA, e a norma do PAD, acreditada pela ISQA. Além disso, ela tem um outro produto, que é a acreditação do programa, da instituição. Então, nós temos hoje a ONA e o PALC, que são a SPPC, que são instituições acreditadas pela ISQA. Então, assim, é bem exigente. Eu tive a oportunidade de passar por esse processo, tanto no PALC, para acreditação da norma e da SPPC, quanto também eu preparei a norma do PAD para ser acreditada pela ISQA. Então, para a gente é muito bom, porque dá um peso maior para as nossas normas. E, além disso, alguém já ouviu falar sobre o fator qualidade? Os laboratórios que têm acreditação vão poder fazer uma negociação diferenciada devido ao fato de ter acreditação. Tem convênios que tem convênios que não querem nem ouvir falar. Mas o que é importante sobre isso? Primeiro, que existem algumas instituições, um dos critérios que a Agência Nacional de Saúde, que a ANS, definiu, é que as acreditadoras têm que ser acreditadas pela ISQA. Então, quem não é hoje, eles deram um prazo para que eles sejam acreditados. Tá? Mas hoje a gente já tem reconhecimento da ANS, eu vou mostrar para vocês depois. Quais são as vantagens da acreditação? O que vocês acham que vocês que já têm acreditação ganharam? E vocês que ainda não têm, o que vocês acham que vai poder melhorar? Padronização, o que mais? Os processos. Processos o quê? A gente conhecer os processos que a gente tem. Os procedimentos, o que mais? Organização, confiabilidade. Foi lembrado aqui na outra turma, por exemplo, a análise crítica da direção. Porque muitas vezes a gente acha, quando começa a implementar a qualidade, parece que está piorando. Não sei se você lembra, quando a gente começou, ela há muitos anos atrás, né? Um século. Aí começou a ter aquela pilha de não conformidade e era tudo em papel, né? Porque, né, a gente não tinha condição de ter outra coisa. E parece que o negócio ia piorando, só não conformidade aparecendo. Vocês acham que a gente estava piorando mesmo? Eu fiquei apavorada. Por que não? Mas aumentou. Muito bem. A gente estava adequando o processo. As pessoas foram treinadas para fazer o registro que não se fazia antes. Então, não se assustem quando no início isso aconteceu. O problema é, cresceu e depois a pilha não diminui. Aí a gente está com um problema. Então, a acreditação, algumas vantagens que vocês comentaram. Vantagem competitiva. Então, por exemplo, para quem trabalha em serviço público, tem algumas licitações que exigem acreditação. Tem a própria história da negociação. Exigência dos clientes. Organização e padronização dos processos, tentar minimizar ou eliminar os riscos e garantir a segurança do paciente. A gestão organizacional, que é o que a gente está falando, planejamento estratégico, análise de indicadores, e ajuda a gente a estar preparado para atender a legislação. Se a gente fizer uma implementação bem feita, você dificilmente vai ter uma dificuldade muito grande na sua inspeção. É claro que existem fiscais e fiscais, Então, aí é uma área que a gente não entra muito, mas eu tendo a ter menos problemas com a fiscalização. E quais são os principais interessados na acreditação? É só o laboratório? Quem mais? O cliente, o nosso paciente, o nosso cliente é o maior interessado, e hoje eles estão cada vez mais exigentes e tem que estar mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu não sei no convênio de vocês, mas quando eu fui buscar, por exemplo, a história do fator qualidade lá no convênio, eu consigo selecionar um médico que tem residência, ou que tem especialização, ou que não tem, laboratório que tem acreditação, qual que é a acreditação, se é ONA, qual é o nível. Então, assim, a gente consegue ver tudo dentro
Eles têm que apresentar, porque a ideia da ANS é exatamente fazer com que os beneficiários possam consultar no site da ANS quais são os prestadores qualificados, né? Então, por exemplo, no caso das acreditadoras, qual foi o reconhecimento que a ANS fez? Então, uma das exigências que eu comentei é que a acreditadora tenha ISQA, né? E aí tem outras exigências de documentação e tudo mais. Então, a gente tem hoje selecionei as mais interessantes para a gente. A ONA é reconhecida, o CBR, né, com a norma do PAD, é reconhecida, da SBPC é reconhecido, e da SBAC também é reconhecido pela ANS. Isso significa que eu sempre vou ter vantagens sobre isso? Depende do seu interesse. Por quê? A legislação, a 13.003, fala o seguinte, que é obrigatório que tenha hoje nos contratos fator de renegociação, de valorização. Né? Então, eu tenho que ter no meu contrato os ajustes, o que eu estou acordando, que antes nem todos os convênios tinham isso nos seus contratos, por interesses próprios, óbvio. Né? Então, agora é obrigatório. E aí, se você tem um contrato que você já tem uma boa negociação e você acha que está te atendendo, ok. Você falar, não, isso para mim não é vantagem, vai dar 5% a mais e não sei o quê, e não vai ser muita vantagem eu mexer no meu contrato, ok. Agora, vamos supor que você tentou negociar, não teve acordo. Aí, sim, você pode notificar para a ANS e essa operadora é obrigada a te dar 105% do IPCA. Tá? Isso que, se você tiver acreditação ou participar de alguns selos de acreditação, de alguns selos de qualidade. Então, seria o nível 1, eu tenho que possuir selos de acreditação ou certificação, aí eu posso negociar os 105%, nível B, 100%, e 85% quando eu não atender nenhum requisito de nível A ou nível B. Tá? Então, essa é uma das vantagens. Para isso, a gente tem que estar inscrito lá no site da ANS. Então, no caso do PALC, que eu tenho mais familiaridade, eles mesmos estavam buscando todas as informações relacionadas aos laboratórios acreditados e eles encaminharam para a ANS. Então, toda vez que tem um laboratório acreditado, um novo laboratório, eles juntam a documentação e já encaminham para a ANS. Tá? Então, essa é uma das vantagens. Quais são os maiores desafios que a gente vê? O que eu vejo, que eu acho para mim é o maior desafio, é que a alta direção esteja realmente envolvida, comprometida com o sistema de gestão. E fazer com que o sistema da qualidade seja parte do sistema de gestão. Eu lembro uma vez eu fazendo uma auditoria, era de um serviço de área de TS, de automobilística. E eu via claramente assim, que a pessoa fazia cara crachá. Eu perguntava uma coisa, está aqui. Perguntava outra, está aqui. Mas nada de diferente. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, não fez... O que ele fez de diferente com tudo isso? Né? Nada, só fez cara crachá. Então, assim, eu falei assim, gente, já que vai fazer, eles eram obrigados a fazer, porque toda automobilística, um fornecedor tem que ter ISO 9001 no mínimo. Então, eles eram obrigados a fazer. Então, era aquela coisa que era pela dor, né? Não é pelo amor. E aí, eu falava assim, gente, já que tem que fazer, usa a norma, que é uma norma de gestão. Não é só uma norma de gestão da qualidade. Né? Tudo que está envolvido ali faz parte da gestão. Então, esse é um dos grandes desafios. É a aplicação do sistema da qualidade como inclusiva no sistema de gestão do laboratório. Comprometimento da alta direção, envolvimento das demais lideranças, dedicação, não acontece da noite para o dia, nem como um passe de mágica. E entender que é um processo voluntário. Então, se a gente precisa, para garantir a qualidade, por exemplo, dos exames técnicos, a gente precisa ter uma pipeta calibrada, não adianta eu chegar para o diretor e falar com ele, olha, precisamos calibrar essa pipeta. Não, pelo amor de Deus, você cara, quanto vai custar? Ah, não, de jeito nenhum. Não vou aprovar, não. Tira umas lá, usa uma só. Aí, tipo assim, né, na hora de fazer exame, fica um esperando o outro terminar, porque só tem uma... Não dá. Então, assim, tem que lembrar que é voluntário. Se eu estou optando, eu não sou obrigada a fazer. Mas se eu quero fazer e eu definir determinada norma, eu tenho que seguir aqueles requisitos. É o mínimo de qualidade que a gente tem que fazer. Tá? Para mim, esse é o maior desafio. É o envolvimento da direção.
Eu contei na última aula, eu tive o privilégio, digo que é privilégio, assim, a primeira vez que eu implementei o sistema da qualidade, nós fizemos um workshop, que na época foi PALC e ISO junto, que a gente fez. Em um mês, a gente fez as duas acreditações, acreditação e certificação. E a gente fez um treinamento no auditório de um hospital, que emprestou para a gente, e não era cadeira fixa, não dava nem para se organizar. A gente sentava no chão, com um monte de flip chart, para desenhar em fluxo. E, pasmem, os 4 diretores sentados no chão com os grupos fazendo. Você lembra disso, né? Então, assim, isso trouxe uma propriedade muito grande, porque quando a gente vai falar com o diretor, ele sabe o que a gente está falando. Se a gente vai fazer uma análise crítica da direção, ele sabe da importância daquilo. Então, te traz uma outra forma de visão da alta direção em relação ao sistema de gestão da qualidade. Né? Então, isso que incorpora muito para a gente e dá autonomia. Agora, a qualidade, gente, não é sempre essa linha linear, né? Esse caminho lindo, verdinho. Se tivesse flores, melhor ainda. Geralmente, não é bem assim. No caminho, a gente tem uns tropeços. Né? A gente, às vezes, cai, fica enlameado, mas o negócio é levantar, bate no tênis, na bota, limpa, lava e vamos bola para frente. Né? O negócio é não desistir. E, assim, por mais que seja difícil, depois, quando você conquista, é uma gratificação tão grande, né, de você chegar lá na frente e olhar para trás, nossa, como que a gente cresceu. Eu já vi pessoas falando assim, nossa, eu não consigo imaginar eu trabalhar hoje num laboratório que não tem acreditação. Eu já ouvi isso. Né? Porque assim, os processos são tão padronizados, é tudo tão organizado. Né? Então, são falas das pessoas que tiveram essa oportunidade. Né? Então, por onde que eu vou começar? Né? Depende do estágio que você está. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de quais são os passos que a gente recomenda. Mas vamos falar inicialmente de exigências mínimas, independente da norma que você escolher. Tá? Todas elas vão exigir que você esteja legalmente constituído, ou seja, a sua unidade técnica e as suas unidades de atendimento, você tem que ter, no mínimo. Quais são os documentos obrigatórios? Quem lembra? A licença da vigilância sanitária, certificado de regularidade, com conselho. É porque o som de lá está me atrapalhando. O que mais? Oi? Licença de funcionamento, que é o alvará da prefeitura. O que mais? Da vigilância sanitária, a gente comentou. O CNES é obrigatório. Né? Lembrar que precisa ter o responsável técnico substituto. A inscrição do laboratório no Conselho Regional Profissional, que é diferente do RT. Bom, outro item que é para todo mundo, toda norma, é padronização. Então, documentação, registro, capacitação, desenvolvimento das competências. E aí, eu tenho que também saber trabalhar com as lições aprendidas, porque, assim, às vezes, alguns desvios vão acontecer. Então, a gente precisa entender. Então, trabalhar com não conformidades, ações corretivas, eficácia dessas ações e trabalhar com gestão de riscos. Gestão de equipamentos com manutenções corretivas e preventivas, eu tenho que ter a gestão disso. Qualidade técnica, então, validação e verificação de novas metodologias, controle interno e externo, gestão pós-analítica, que são os laudos atualizados, laudos evolutivos, quando for necessário, atendimento à legislação, porque aqui eu tenho 302, eu tenho legislação específica para HIV, para sífilis. Então, lá está dizendo o que tem que ter no meu laudo, eu tenho que cumprir. E a parte de gestão de pessoas, capacitação, avaliação de desempenho e retreinamento quando necessário. Outro item que é para todas as normas é o sistema de informação laboratorial. Então, eu tenho que ter validação quando eu implemento uma interface, verificação periódica dessa interface para ver se está funcionando, controle de acesso no meu sistema. Controle de acesso significa dar acesso e bloquear acesso. Né? Porque, às vezes, a gente lembra de dar o acesso e esquece de bloquear quando o colaborador vai embora. Antivírus, o firewall, que é para evitar invasão, backup diário, testes periódicos do backup, que não adianta só fazer backup e, na hora que eu precisar, o backup não funcionar. E treinamentos relacionados ao sistema da qualidade, ao sistema de informática. E segurança do paciente em todas as fases do laboratório.
garantindo a rastreabilidade, dupla identificação, ou seja, eu tenho que perguntar como é que vocês fazem aqui, dupla identificação do paciente? Quem pode me contar? Tem alguém de coleta aqui? Vocês sabem como faz? Você pede documento com foto? Que a norma não obriga, mas é uma boa prática, né? Porque quando você falou assim, eu pego o documento dele, então já estou vendo a foto, isso é a melhor prática. Né? Às vezes tem gente que não pede, então pelo menos eu tenho que ter uma dupla identificação. O que seria? Eu pergunto para ele, por exemplo, eu estou lá, eu chamo pelo nome completo, ele vem. Aí eu pergunto assim, qual que é o nome da sua mãe completo? Ou qual a data de nascimento? São coisas que pegam a pessoa de surpresa. Né? Então ela tem que vai titubear um pouquinho, você fala, opa, se eu tiver dúvida, é melhor pedir o documento. Então, é uma forma de eu tentar cercear eventuais problemas que possam acontecer nessa etapa. Garantia da qualidade, que é o controle interno e avaliação externa da qualidade. Quem da área técnica que arrisca explicar isso aqui? Imprecisão e exatidão. Está com tudo na ponta da língua, que coisa boa. O que é imprecisão? Para quem não é de área técnica, né, eu pego uma amostra de controle, ou seja, uma amostra que tem as dosagens, lá, glicose, ureia, creatinina e tudo mais. Eu doso, esses resultados têm que estar muito próximos um do outro. Eu faço hoje, amanhã, depois, eu vou fazendo todos os dias. Só vou liberar se estiver dentro dos meus critérios de qualidade. Se não tiver, eu posso suspeitar de uma descalibração, um problema no reagente. Então, antes de fazer a amostra de paciente, eu tenho que checar. Só que isso pode estar tudo muito bem. Mas aí eu vou fazer uma avaliação seguinte. Tem uns programas que a gente compra, a gente paga uns programas de proficiência, eles mandam amostras para a gente como se fosse amostra de paciente. Eu não tenho a mínima ideia de qual que é o resultado. Eu faço minha rotina normal, libero o resultado para esse programa, ele vai fazer uma análise estatística e falar assim, olha, todo mundo que tem equipamento igual o seu, igualzinho, mesmo reagente, mesmo tudo, o resultado está aqui. E o seu resultado, olha, está com uma tendência para baixo, não está aqui, para baixo da linha? Então, eu preciso analisar. Mas por que o meu está fora da média dos laboratórios que usam o mesmo equipamento que eu? Né? Então, eu tenho que investigar meu equipamento, investigar meu processo. Pode até ser um problema com a amostra, mas eu tenho que investigar e tomar ação. Tá? Então, são duas informações completamente diferentes e eu tenho que ter controle interno e avaliação externa da qualidade para todos os exames que eu realizo. Eu já vi em auditoria, procedimento, né, os POPs, aí quando falar controle interno da qualidade, não se aplica. Controle externo da qualidade, não se aplica. Não existe, não se aplica. Né? Mas eu ponho o quê? Na literatura tem várias opções. Né? Então, você pode fazer o que a gente chama de controle interno ou externo da qualidade alternativos, baseado na literatura. Não tem na literatura, não existe, é porque esse exame não está bem controlado. Será que vale a pena continuar fazendo esse exame? O que ele está me dando de informação? Que segurança eu tenho de liberar um resultado? Né? Então, é isso que a gente precisa questionar. Então, amostras, a gente já comentou como que funciona, e a avaliação externa da qualidade. Então, isso a gente tem que ter para todos os exames que a gente realiza. Aqui são algumas das acreditações que o Álvaro tem. Né? Então, a gente trabalha... Acreditações não, desculpa, avaliação externa da qualidade. Então, a gente trabalha com Controlab, com o CAP, que é o survey do CAP. A gente trabalha para alguns exames, que é o CDC, para screening de recém-nascidos, de erros inatos de metabolismo. A gente trabalha com hemoglobina glicada, que é o NGSP. Não, desculpa. NGSP. O DECAS, que é específico para vitamina D. Enfim, todos esses que a gente trabalha aqui, exatamente para tentar garantir a análise e avaliação externa da qualidade dos nossos exames. E, caso a gente tenha alguma eventual inadequação, a gente tem que tratar. Bom, então agora vamos seguir nossa trilha, né? A gente já sabe mais ou menos qualquer norma que eu escolher, o que vai ter. Então, agora vamos definir uma trilha. Por onde que a gente começaria? Aqui é como eu começaria, mas não quer dizer, isso vai depender muito de qual que é a maturidade que vocês estão hoje em relação ao sistema da qualidade, o que vocês já têm ou não.
né? Mas o primeiro passo é aquele primeiro dilema que eu comentei, que é o primeiro desafio, é a fazer com que a direção acredite no processo da qualidade. Por quê? Como a gente acabou de comentar, que o Paulo lembrou, a gente vai ter que começar agora a trabalhar com estratégias da organização, né? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, às vezes pequenos laboratórios se assustam. Não é fazer, ai, meu Deus, um planejamento estratégico, uma coisa muito complicada. Não, primeiro que não é tão complicado assim, né? Então, existem metodologias que a gente consegue conduzir isso muito bem, que é usar algumas ferramentas, por exemplo, como a análise de SWOT. Ai, meu Deus do céu, nunca ouvi falar isso. Tudo bem, gente, não é nenhum bicho de sete cabeças. Vai lá na internet, vocês vão procurar, vocês vão entender mais ou menos como que funciona. Mas o que precisa é definir estratégias. Como vocês vão chamar, se é planejamento estratégico, se você vai usar análise SWOT. Então, vocês vão definir estratégias. Aonde eu quero chegar? O que eu quero com o meu laboratório? Qual é o perfil de cliente que eu quero atender? Quem são os meus concorrentes? Para onde que eu vou? Né? Então, a direção precisa ter essa ideia. E, geralmente, tem. O que não está é descrito, não está formalizado, não está divulgado para as pessoas. É essa maturidade que a gente tem que mudar. E aí, sim, depois dessa definição da estratégia, que eu vou definir. Então, para a qualidade, qual que é a norma que eu vou escolher? Com base em qual estratégia? Eu vou escolher o PALC, o DIC, a ONU, eu quero os três? Qual que vai ser? Por que eu vou querer? Qual a estratégia? Definir a estratégia, então, agora sim, todo mundo tem que conhecer a norma. Porque se eu vou implementar, eu tenho que saber o que exige. Definir quem que vai ser o maestro e vai se comprometer a conduzir esse projeto. Mas não é a pessoa que vai fazer, é a pessoa que vai conduzir o laboratório para conseguir implementar. Aí, então, eu tenho que definir responsabilidades e envolver a liderança nesse momento. Então, direção e liderança têm que estar comprometidos. Segundo passo, depois que eu já defini, as lideranças estão divulgadas, eu vou definir quais são os objetivos com a acreditação, treinar todos os envolvidos, sensibilizar os colaboradores. Porque é muito... eu acho que sempre é uma boa prática quando a gente explica o porquê que as pessoas têm que fazer as coisas. Do que senão vem aquele quali chato. Você conhece o quali chato? Aquele que fala assim, tem que fazer isso aqui. Você tem que registrar. Tá, mas por que tem que ser desse jeito aqui? Não, mas porque tem que ser. Né? Não, porque a norma exige. Porque a doutora Cláudia falou. Esse é o pior cenário. Né? Não, porque fulano falou, fulano da qualidade falou que tem que ser assim. Né? Então, a gente precisa explicar por quê, ouvir as pessoas. Às vezes, você define um formulário que você acha que é a melhor das maravilhas e você está tendo vários formulários muito parecidos que você fala, será que não dá para simplificar, ao invés de complicar? Né? Então, a gente tem que ouvir também as pessoas. Então, sensibilizar os colaboradores em relação à norma e aos requisitos da norma. Aí, sim, é que você vai fazer uma autoavaliação, que eu estou chamando aqui de uma auditoria inicial. Então, eu vou pegar os requisitos da norma e vou verificar o que eu tenho já implementado, o que eu não tenho implementado, o que eu tenho mais ou menos, mas tem algumas coisas que eu preciso melhorar. A partir daí, você consegue definir um plano de ação. Então, defina um plano de ação com responsável com prazo e defina prioridades. Então, por exemplo, esse negócio de avaliação de desempenho, eu conversei com o RH, ele achou muito difícil. Então, vamos desenvolver essa pessoa do RH, porque ela vai demorar um pouquinho mais de tempo. Enquanto isso, qual vai ser a trilha que a gente vai percorrer? Eu não posso deixar de fazer, não. Tá? Então, é nessa etapa que vocês vão fazer. O terceiro passo é aí que eu vou começar a ver processo. Vou definir quais são os meus processos, quem são os clientes internos e fornecedores internos, como que eles se relacionam, se os processos estão alinhados. E, nessa etapa, além dos processos, todos eles, seja de atendimento à qualidade, garantia da qualidade, que são os controles internos e externos, é nessa etapa aqui que eu vou começar a desenhar os meus processos. Por exemplo, área técnica. O que você, como cliente da coleta, gostaria de receber? O que ela tem que te entregar e como? Um material identificado corretamente, tubo correto do exame,
De preferência sem hemólis, sem coágulo, sem lipemia não adianta, né? Mas sem coágulo. Então, exatamente. Então, ela, como cliente interna, vai definir para a triagem o que ela espera receber, para que a triagem se prepare. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, cada um faz o seu mundinho, né? Cada um vê no seu umbigo e não conversa com o outro. Né? O ideal é que até os procedimentos se conversassem. Né? Eu vejo muitas vezes pessoas fazendo um procedimento e falam assim, eu fiz o meu da recepção, esse aqui é o meu. Né? Quando elas vão procurar o documento, cadê o meu documento? Eu falo, não sei, deve estar na sua casa. Né? Aqui acho que não está, não. Né? Então, tem o documento da recepção, o documento da coleta. Então, assim, você tem um manual técnico da coleta, de como eu faço uma coleta, até ok, né? Porque ele é muito técnico. Agora, o fluxo de atendimento desse paciente deveria estar num documento só. Todo mundo que está ali no atendimento ao cliente saber que na recepção ele tem que mostrar o documento. Eu não preciso saber atendê-lo lá, mas eu preciso conhecer. E o pessoal também entender como é que eu faço lá na coleta, que eu vou chamar o paciente pelo nome, que eu vou não solicitar documento de novo. Porque você vai solicitar de novo, então eu vou pedir para ele ficar com ele na mão. Porque senão chega lá na coleta, se foi 12, então, né? Guarda na bolsa, abre de novo a bolsa, abre a carteira e tira tudo. Então, assim, eu já... Por que você está pedindo de novo? Então, se a gente já tem isso acordado entre os clientes e fornecedores internos, isso facilita muito. E facilita, a gente, até na hora que vocês forem fazer revisão dos documentos. Porque a gente tem que fazer revisão anual. Se você tem 3 documentos, porque você poderia ter um, você tem que fazer revisão de 3 documentos e todo mundo vai ter que ler de novo 3 documentos. Então, a gente tem que pensar até nesse operacional. Então, nessa etapa, a gente vai incluir todos os processos e aí que a gente vai começar com o que eu chamo de desenhar os processos. Opa! Acho que eu voltei, né? Auditoria inicial, processo. Aqui que eu parei, né? Isso. Como eu comentei, é nessa etapa que eu vou falar também sobre garantia da qualidade e definir quais são os controles internos e externos que eu tenho que ter, quantas vezes eu tenho que passar, quais são os níveis que eu vou passar, análise de desempenho, os critérios e limites de aprovação, fazer análise de inadequação, definir como que eu registro as minhas inadequações, como é que eu investigo os meus problemas técnicos. Então, é nessa etapa também que a gente vai definir. Como quarto passo, aí eu vou trabalhar... Vocês viram que até agora eu não escrevi documento nenhum, né? Você está assim, não. Eu falei, exatamente. Então, agora, já que eu tenho os processos, eu vou verificar o quê? Quais são os riscos dos meus processos? Então, por exemplo, independente de quem é da coleta, se vocês forem fazer uma coleta, fala para mim algum risco. O que pode acontecer de errado numa coleta? Paciente ficar sangrando. Falaram aqui na outra aula assim, perder a veia do paciente. Não é um risco? Cair. Né? Então, existem riscos que podem acontecer. Aí a gente vai avaliar assim, qual a probabilidade disso acontecer? Aí é uma outra história, mas que o risco existe, existe. Troca, né? Troca de identificação, troca de paciente. Se eu não tenho uma nova conferência na coleta, chama a Cláudia e levanta uma outra pessoa. Beta-HCG, mestre, a gente tem que ficar de olho nisso. Né? Então, assim, a gente tem riscos em qualquer processo, seja técnico, coleta, na recepção, na gestão de pessoas. Existe o risco de eu contratar uma pessoa que não tem a competência adequada para aquele cargo? Isso é um risco. Né? Então, agora, qual a probabilidade disso acontecer? Isso que eu tenho que analisar. E, caso, já que eu levantei que existe o risco, que ações preventivas eu vou tomar para evitar que isso aconteça? Então, se eu estou falando de uma contratação, que ações o RH toma para evitar? Então, ela vai definir as entrevistas, se ela vai ter psicólogo ou não, vai passar por mais de 2, 3 pessoas para entrevistar. Então, são formas de eu fazer. Coleta, eu vou capacitar as pessoas. Então, a capacitação é uma ação preventiva. Então, eu tenho que fazer o levantamento dos riscos, definir a metodologia de riscos, levantar os riscos, estudar as causas, o impacto desses riscos, fazer a classificação, definir ações preventivas, que é o principal objetivo
de gestão de riscos, definir matriz de prioridade e gerenciar os riscos periodicamente. Porque se eu estou tomando ações preventivas, o que eu espero que aconteça com o risco? Diminua ou desapareça. Né? Então, eu preciso periodicamente, aí pode ser a cada 6 meses, 1 ano, eu revisitar esses riscos para ver se a classificação continua a mesma. Porque se eu falei que estava ruim, estava uma classificação de risco alta e continua alta, então eu preciso revisitar. Né? Então, esse seria o 4º passo, a gente verificar gestão de risco. Só aí é que eu vou definir procedimento. Essa é a minha sugestão. Né? Porque a grande maioria, quando vai implementar sistema da qualidade, começa a escrever em procedimento. Ah, não, mas é muito pop. É pop, é pop, é pop, e todo mundo só quer saber de escrever pop e fica morrendo de escrever pop. Né? Eu tinha uma amiga, que uma vez a gente estava fazendo uma reunião de qualidade e falamos de procedimento, era antes da acreditação. Aí ela virou assim, doutora Claudinha, existe vida além pop, sabia? Eu falei, Aí a Zulimar. Então, aí que eu vou definir procedimento. Vou fazer padronização dos documentos do registro. Por quê? Porque eu já defini os processos, eu já verifiquei os riscos e já defini a ação preventiva. Então, o ideal é que minhas ações preventivas já estejam no meu documento, na rotina. Né? Descrever os documentos críticos e aqueles definidos pela norma, definir responsabilidades e prazos, porque no seu planejamento você tem que saber quantos documentos, quem vai escrever o quê, quem vai fazer o quê. Definir método de atualização, que a revisão é anual, e treinamento nos procedimentos, para que a gente tenha padronização. Não adianta estar escrito e a gente não cumprir. O 6º passo, já que eu tenho procedimento, é fazer análise de gestão de riscos e eventos adversos. Por que só agora que entrou isso? Primeira coisa, eu tenho que ter processo e procedimento definido. Porque não conformidade é não atendimento ao requisito. Né? Então, eu preciso já ter os meus procedimentos documentados. Isso não quer dizer que, se não tiver escrito, não possa ter não conformidade. Eu vou dar um exemplo clássico. Estava numa auditoria em um hospital, estava sendo auditada, e aí a gente tinha um padrão, um registro de, colocava lote, etc., de controle de qualidade do glicosímetro, porque a gente levava para os andares e fazia. Aí o auditor perguntou pelo procedimento, a gente tinha, mas não estava falando lá do controle, da periodicidade do controle. E tinha lá, acho que um dia, ou no dia não tinha anotado, não lembro se eram 2 dias, enfim. Aí, o que ele fez? Toda vez que chegava um coletor da unidade de atendimento, do andar, ele perguntava, como é que faz o controle? Quantas vezes vocês fazem? Ah, a gente faz, eu não lembro, sei lá, diariamente. Tá, aí chega lá a Daniela, como é que você faz o controle? Ah, todo dia a gente faz, anota o lote. Tá. E você? Ou seja, está padronizado ou não está? Só não está escrito, mas que o padrão, todo mundo respondeu do mesmo jeito, todo mundo foi treinado, ficou claro que estava padronizado. Né? Então, não é só o fato de não estar escrito, mas a gente precisa ter a documentação, principalmente em relação ao controle de qualidade. Então, aí é que eu posso fazer gestão de não conformidades. E aqui a gente está incluindo não conformidades e eventos adversos, porque se eu analisei riscos, por exemplo, paciente com hematoma não é de evento adverso? Né? O paciente caiu da maca ou da cadeira, passou mal, caiu, bateu a cabeça. É um evento adverso? É. Né? Tomou uma medicação lá e passou mal. É evento adverso? É. Então, eu preciso saber o que eu falo. Liberei um resultado errado. É evento adverso? É ou não? Liberei um resultado errado. Aí depende do impacto, né? Ele pode com dano ou sem dano, mas eu tenho um evento. Né? Então, no mínimo, near miss. Eu vou ter, então eu preciso, mas eu vou ter que registrar e vou ter que tratar para evitar que aconteça de novo. Né? Então, eu preciso fazer o gerenciamento de não conformidades e eventos adversos. O 7º passo, aí sim, depois que eu já defini processo, já verifiquei, já analisei riscos, defini ações preventivas, defini os meus procedimentos, já defini o meu processo de não conformidade e ação corretiva, aí agora eu posso fazer uma auditoria interna. As pessoas já está todo mundo treinado, aí eu faço a auditoria interna, então eu tenho que formar os meus auditores, fazer a realização da auditoria interna, ter o relatório e tratar eventuais não conformidades. Registrar, análise de causa, ação corretiva e verificação da eficácia. Isso é para toda não conformidade, seja técnica ou não. A área técnica tem o hábito de colocar assim, evento lá com controle interno, repetir o controle.
só tem ação corretiva, né? Análise de causa você nunca acha, então tem que começar a pensar análise de causa, ação corretiva e verificação da eficácia. O 8º passo, já que eu já fiz a auditoria e já tratei as não conformidades que eu encontrei, então agora eu acho que eu estou preparada para chamar essa auditoria, né? Então, implementei os requisitos, fiz a auditoria interna, aí eu faço inscrição no programa. Seja PALC, DIC, ONA, esse processo aqui é bem parecido. O que vai mudar, às vezes, é o tipo de documento que eu tenho que enviar. Então, por exemplo, no caso do DIC, eu tenho que enviar o manual da qualidade. No caso do PALC, eu tenho que enviar o manual da qualidade, o CADLAB, a auditoria interna que eu fiz, o relatório da auditoria, e já tem que estar com o contrato assinado. Documentos estão ok? Aí a gente alinha a data, a acreditadora vai alinhar a data para fazer a auditoria, o auditor vai vir fazer a auditoria, se tiver não conformidade, vocês vão ter que tratar, ter as evidências de que vocês trataram e encaminhar para o programa. Isso geralmente vai para o auditor líder, o auditor líder recomenda ou não, o auditor líder nunca dá acreditação, não adianta brigar com ele não é o culpado, ele só registra o que tem que fazer, e aí isso depois vai para a comissão de acreditação, e ela é que vai referendar ou não. Tanto o auditor líder quanto a comissão de acreditação pode exigir mais evidências de vocês. Tá? Pode exigir mais evidências ou uma nova análise tratativa. Depois do 8º passo, aí vem o 9º passo, que é... Primeiro eu fiz inscrição, né? Agora sim vem o auditor. Né? Não adianta ficar tão desesperado quanto a bonequinha ali, porque nada vai doer. Né? Não dói, a auditoria interna não dói, a auditoria externa não dói. Então, vou agendar, realizar a auditoria. Se tiver não conformidade, a gente vai tratar de acordo com o fluxo e vou enviar à instituição acreditadora os relatórios de não conformidade e evidência das ações. Se tudo correr bem, o próximo passo é comemorar. Né? Então, aí a gente tem que reconhecer todo mundo, reconhecer, agradecer a confiança da direção, a participação dos colaboradores e divulgar para os clientes, para as operadoras, para a INS e tudo mais. Então, esse é o momento que a gente espera e que realmente é muito bom para quem já passou por isso. É bastante gratificante quando a gente chega nesse momento para comemorar. E tem que comemorar. Né? Aí, depois disso, acabou? O que é que falta? Hã? Tem que revisar, fazer a manutenção. Porque, geralmente, quando a gente está começando a trabalhar com a qualidade, a gente está lá na base da montanha, né? A gente vai subindo, subindo, faz um monte de coisa, treina todo mundo, está todo mundo animado, está todo mundo um ajudando o outro, e vai puxando, e chega lá no topo. Se eu não fizer a manutenção, quanto maior a montanha, maior vai ser o tombo. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Né? E perde, gente. Eu já auditei laboratórios que perderam a acreditação porque não conseguiram manter o sistema da qualidade rodando. Né? Então, já vi isso de ISO, já vi isso de PALC. Então, tem que ter esse cuidado. Tá? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês, trazer um pouquinho da experiência de como trilhar, né, para a gente poder conseguir a acreditação. A acreditação, acho que é um ganho para todo mundo, para o paciente, para o laboratório, para as pessoas, para os acionistas, para todo mundo. Tá? E fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Alguma dúvida? Não? Está tudo claro? Só chegar e fazer? Ei! Na prática, isso mesmo. Gente, muito obrigada, tá? Pela participação de vocês. Obrigada.